Olá, seja bem-vindo a mais um estudo nessa série de estudos sobre a doutrina da aliança. E esse estudo é estudo número 14 nessa série. E nesse estudo eu vou falar um pouco mais sobre a circuncisão, e especificamente a circuncisão na história e na teologia do Antigo Testamento. Estamos falando ainda sobre a manifestação da aliança, manifestação histórica da aliança abraâmica, e a circuncisão obviamente, é intimamente ligada com essa manifestação da aliança. Agora, tendo considerado o significado original da prática da circuncisão, nós vamos voltar nossa atenção para o lugar da circuncisão na história e na teologia do Antigo Testamento. E como eu disse no último estudo, a circuncisão não deveria ser simplesmente um emblema nacional que representava uma relação física entre o povo de Israel, uma marca da etnicidade. Tinha um significado nacional, sim, mas pretendia representar o relacionamento com Deus, que era a essência da aliança, indicando o status do homem em relação a Deus, bem como em relação à nação de Israel. E Moisés fala sobre a circuncisão do coração em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, onde ele disse: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. E Deuteronômio 30, versículo 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Em Jeremias 4, versículo 4, ele usa o mesmo tipo de terminologia. Essas pessoas já tinham o emblema da sua posição como membros do povo de Deus, mas elas tinham que ter os corações abertos, mudados completamente, que a circuncisão do coração significa. Veja também Jeremias capítulo 9, versículos 25 e 26, onde nós lemos: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom, aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisão e toda a casa de Israel é incircunciso de coração. Como ouvimos quando falamos sobre o princípio do enxerto, houve uma abertura absoluta para a incorporação dos gentios na comunidade de Israel ao longo da antiga aliança, do Antigo Testamento. E nós precisamos enfatizar esse fato, de que Israel não era uma sociedade fechada, e vemos isso em Êxodo capítulo 12, versículos 43 a 49. Êxodo 12, 43 a 49. A palavra de Deus diz aqui: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora de casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como o natural da terra, mas nem o incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Algumas tradições de interpretação baseiam-se numa suposição de que Deus tem um propósito distinto para os descendentes raciais, ou descendentes físicos de Abraão, que os distingue dos gentios, que respondem na fé e a obediência ao programa de redenção de Deus. Mas Israel poderia incluir gentios, bem como judeus etnicamente relacionados. Portanto, esse rito não é apenas um símbolo da posição de um indivíduo como parte de uma nacionalidade ou uma etnicidade. No ponto da sua criação e em toda a história israelita, a circuncisão funciona como o sinal da aliança. E agora vamos pensar um pouco sobre o cumprimento
do símbolo do Antigo Testamento no Novo. E, de novo, isso será somente uma introdução. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. A primeira referência do Novo Testamento que precisamos considerar é a circuncisão de Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele não conheceu nenhum pecado, mas para cumprir toda justiça, Mateus 3, versículo 15, ele sofreu os ritos prescritos de purificação. Ele formalmente recebeu seu nome em conjunto com o rito da circuncisão. O nome dele é Jesus, o Salvador, o Senhor salva. E a sua submissão a esse rito, com o derramamento de sangue, não era por causa dele, por causa do pecado dele, porque ele não teve pecado, mas por causa do povo pecador que ele salvou. O rito formal da circuncisão chegou ao fim em termos da sua importância para a redenção, mas a realidade simbolizada nesse rito continua a ter significado para o crente da nova aliança. A limpeza da impureza, a incorporação na comunidade da aliança, essas coisas são vitalmente importantes e significativas para o cristão, como nós podemos ver em Romanos capítulo 4. Vamos ler Romanos 4, versículo 3 e versículos 9 a 12, onde a palavra diz: Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Recomeçando a leitura em versículo 9, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos? Ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputado a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas picadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Isso significa que Abraão é pai de dois grupos que realmente são unidos. Primeiro, ele é o pai de todos aqueles que têm fé sem serem circuncidados. Em segundo lugar, ele é o pai das pessoas circuncidadas que, além de terem experimentado o rito externo da circuncisão, também caminham no padrão da fé de Abraão. São coisas importantes e necessárias. Romanos capítulo 2, versículos 25 a 29, também relaciona a essência da nova aliança com o símbolo da circuncisão da antiga aliança. Romanos 2, 25 a 29. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa o incircunciso observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E aqui nós aprendemos três coisas, especialmente. E antes de tudo, nós aprendemos que a circuncisão da antiga aliança não tem valor a menos que seja unida à verdadeira justiça que ela representa. Em segundo lugar, o homem que experimenta a essência da justiça através da nova aliança será considerado como circuncidado, embora ele nunca tenha experimentado o selo físico da circuncisão. E, finalmente, o símbolo da circuncisão não é o que torna um homem aceitável para Deus. Somente a verdadeira circuncisão do coração pelo Espírito realiza a limpeza que é suficiente para tornar um homem aceitável diante de Deus. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo diz isso. Ele diz: nós somos
a circuncisão. Aquele que adora no Espírito de Deus personifica a realidade do rito da limpeza, da purificação da antiga aliança. Em Colossenses capítulo 2, versículos 9 a 12, Paulo diz que o cristão experimenta a realidade da purificação da impureza que é simbolizada no rito. Vamos ler aqueles versículos, Colossenses 2, 9 a 12. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O corte do prepúcio representou a remoção violenta da natureza inerentemente pecaminosa do homem. E representou mais também, que vamos falar nos próximos episódios, quando falamos sobre o relacionamento especificamente entre a circuncisão e o batismo. Então, este mesmo significado agora é aplicado ao rito da iniciação da nova aliança, que é o rito do batismo. Paulo fala sobre a circuncisão de Cristo. E um comentador escreveu isso. Experimentar a circuncisão de Cristo no adiamento do corpo da carne é o mesmo que ser sepultado com ele e ressuscitado com ele no batismo através da fé. Se assim for, a única conclusão a que podemos chegar é que os dois sinais, como ritos externos, simbolizam a mesma realidade interior no pensamento de Paulo. Assim, a circuncisão pode ser dito ser a contrapartida do Antigo Testamento, do batismo cristão. Então, no próximo episódio, nós vamos começar um excurso, podemos dizer, mais sobre a circuncisão, com mais detalhes, mais história, e também uma visão que complementa a visão que nós já ouvimos. Até a próxima vez.